Olá! Nessa videoaula iremos aprender a trabalhar com a iluminação por meio de lâmpadas no Blender Cycles. Para adicionar uma lâmpada à cena, basta apenas que nós acessemos o painel Add e cliquemos sobre a opção Lamp. No menu que se abre, existem 5 tipos distintos de lâmpada. São Point, Sun, Spot, M e Area. Falaremos calmamente sobre cada um. Clicamos então sobre o Point e automaticamente no painel Properties uma nova aba se abre, a aba Data, e ao clicarmos sobre ela podemos acessar uma série de parâmetros de configuração, dentre eles o tipo de lâmpada, a cor da luz emitida e também a sua intensidade, Color e Strength, respectivamente. Vamos habilitar então o preview dos Cycles. E como você pode ver, a lâmpada tipo Point ou pontual, ela equivale à iluminação realizada por uma lâmpada caseira normal. Por padrão, a intensidade aplicada à lâmpada inserida é de 100. No caso, uma intensidade muito forte. Podemos alterar esses valores simplesmente digitando o valor desejado, por exemplo, 60, ou podemos posicionar o cursor do mouse sobre este campo e com o botão esquerdo do mouse podemos adicionar valores indo para a direita ou diminuir sua intensidade indo para a esquerda, como você pode verificar aqui. Vou deixar então o valor próximo a 60. Podemos simplesmente digitar o valor 60. Creio que ainda está muito forte. Vamos digitar o valor 40. Muito bem. Podemos também alterar os valores da coloração RGB desta fonte luminosa. Por exemplo, podemos alterar valores utilizando a paleta de cores, e como você vê, a nossa cena ela já toma esse aspecto esverdeado na iluminação. Podemos dar cores azuladas, roxas, enfim, dependendo aqui da paleta de cores. Podemos também simplesmente alterar valores direto nos valores RGB individualmente, ou seja, Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul, ou podemos também digitar esses valores manualmente. E dessa forma escolhemos a cor desejada. Podemos também mexer em sua intensidade, enfim. Este é o tipo Point, utilizada comumente em renderização de ambientes internos. Há também a opção Sun, que traduzindo seria Sol, e como você pode verificar, esse valor 40 para Sun é muito intenso. Então, vamos aqui no campo Strength alterar seu valor para 1. E como você pode verificar, o parâmetro de iluminação muda totalmente. Sun é utilizado basicamente para ambientes externos, pois ele simula a incidência dos raios de sol. Você pode alterar seus valores entre 1, 3 ou 5, são valores interessantes. Pode também alterar os valores da coloração próximos aqui ao branco, como a luz solar, levemente amarelada. E, principalmente, nós podemos controlar o direcionamento desses raios luminosos de forma que eles afetem a sombra da personagem. Então, com a lâmpada selecionada, vamos habilitar a opção de seleção do transformador, do manipulador de rotação. Vamos escolher aqui a opção, vamos alternar de global para normal. E nós podemos agora, como você pode ver, alterar os valores de rotação do nosso Sol. À medida que movimentamos
o Sol ou que realizamos a sua rotação, automaticamente o posicionamento das sombras também se modifica. Temos também a opção Spot, e ela é um pouquinho distinta das demais. Como você pode ver, é adicionado um cone à nossa cena. Esse cone, ele é muito semelhante aos holofotes. Então, para cenas onde você deseja dar um destaque a uma determinada área, a lâmpada Spot é aconselhável. Então, como você pode ver, o ângulo de abertura desse cone e o seu comprimento eles são extremamente grandes, e esses valores podem ser alterados. Você pode simplesmente diminuir o tamanho desse cone apertando em S, como você pode verificar. Então você altera aqui o tamanho desse cone. Você pode então aproximá-lo um pouco mais. Vou mudar aqui a orientação para global. Posso dar aqui um Alt. Podemos então fazer aqui o seu giro desta forma. Vamos diminuir ainda as suas dimensões. Vamos aproximá-lo um pouquinho mais, dessa maneira. Então, ok. Então, utilizando esse tipo de lâmpada, vamos aqui à renderização. Com esses valores 3, a visualização do efeito de spot ele é muito sutil. Então, podemos alterar esses valores para 1000, por exemplo. E, voilá, nós conseguimos perceber claramente aqui o efeito dessa lâmpada. Então, ele é muito mais intenso numa determinada área em específico. E podemos também aqui aplicar a opção Show Cone para a gente visualizar onde esse cone se encontra, como você pode verificar aqui. Podemos também utilizar a opção Size, que vai diminuir o ângulo do nosso spot drasticamente, como você pode verificar. E temos também a opção Bend, que, no caso, ela representa a suavização, o efeito de penumbra desse spot. Então, se você perceber, quando diminuímos aqui o efeito de Bend, o efeito aqui do nosso raio, ele vai se modificando aqui também. Então, o efeito de suavização ele se torna maior quanto maior for o valor de Bend. E isso você pode verificar vendo neste outro círculo menor e concêntrico com a base desse cone. Então, da mesma forma, você pode alterar os valores da iluminação e ter vários tipos de efeito. Então, valores para strength ou intensidade da lâmpada spot, eles devem ser bem altos, entre 1000, 2000, enfim, para que a gente consiga realmente perceber os seus efeitos na nossa cena. Temos também a lâmpada do tipo M, e ela não pode ser configurada com intensidade dessa natureza. Então vamos colocar aqui o valor 1 para você ter uma ideia. E como se vê, a M ela tem um formato aqui hemisférico mesmo, e ela tem essa característica, ela é bem intensa e ela forma uma lâmpada, uma sombra bem intensa. Então, tanto que para o valor 1, nós temos bastante iluminação. A vantagem da M é que, assim como o Spot, nós conseguimos manipular o direcionamento dos feixes luminosos, ok? E podemos também utilizar iluminações de 3 pontos facilmente com esse tipo de lâmpada. Então, por exemplo, vamos dar um Shift D aqui,
E vamos utilizar uma nova lâmpada na nossa cena e, como você pode ver, temos aqui duas sombras, pois eu acrescentei uma nova lâmpada à nossa cena. Então, vou deletar essa segunda lâmpada. Vamos selecionar novamente a lâmpada anterior. E, basicamente, tem um outro efeito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o Cast Shadow. Quando você clica sobre ele, as sombras que se encontram na cena, elas desaparecem, ok? Então, para ativar a sombra, clicamos em Cast Shadow novamente. Por fim, temos a iluminação do tipo área. E para que ela se torne mais intensa, nós devemos aumentar os valores de Strength, mas de antemão, a área, como o próprio nome diz, ela é a luz sendo emitida de uma superfície, de uma área. Então, nós temos que configurar aqui o tamanho dessa área. Por padrão, temos o tipo Square e Rectangle. Então, Square, quadrada. Então, podemos mexer em seu tamanho. E como você pode ver aqui, ó, na cena é acrescentado uma iluminação quadrada. Quanto maior o tamanho dessa iluminação, em função da dimensão, essa iluminação ela será alterada. Então, vamos colocar aqui valores de 100, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Tcharam! Temos esse efeito, ok? Então, vamos aumentar aqui o tamanho. E o tamanho ele influencia na cena, ok? Influencia principalmente na questão das sombras, tudo bem? Então, quando você modifica o tamanho da fonte luminosa, ela vai influenciar diretamente na definição das sombras. Quanto maior esse valor, menos definida a sombra vai ser, e quanto menor esse valor, em contrapartida, mais intenso será a definição da nossa sombra. Muito bem, temos a opção Rectangle também, na qual você pode definir os tamanhos para a dimensão X, como você pode ver aqui, e também para a dimensão Y. E você consegue ver esse efeito bem aqui, ok? Então, podemos aumentar em Y e também em X individualmente. Bem, essas são os 4 tipos de lâmpadas que eu gostaria de ter mostrado para vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima aula.